Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Nós iremos começar hoje uma lição nova, de um trimestre novo e um tema também fantástico, a carta de Paulo aos Efésios. Eu acho que eu mostrei para vocês no outro vídeo que nós estudamos o assunto a carta aos Efésios no ano 2005, tá? O autor é outro e com certeza aqui o conteúdo a ser apresentado, como também tudo que aqui vem sendo desenrolado, é diferente daquele autor. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Irmãos, esses dias eu fui socorrido novamente, precisei passar na policlínica, passei lá praticamente a noite toda. Depois eu fiquei extremamente exausto, lamentavelmente não consegui concluir a lição de escola sabatina do trimestre passado. Mas agora, para a graça, pela misericórdia de Deus e pelo seu cuidado, vamos então mais uma etapa de estudos e acredito que agora vai dar certo, né? Deus tem nos abençoado com uma restituição de nossa saúde e pelo cuidado de Deus a gente está aqui e pela sua misericórdia também. Irmãos, esse verso para memorizar nos deixa muito claro de que esse foi o propósito da qual Paulo escreveu essa carta. Há uma certa, digamos que, discussão no meio teológico entre a carta ter sido interessada para Efésios, de fato, imediato, ou para circular pela área dali, pelo ambiente de Efésios, não só especificamente em Efésios. E muitos atribuem que essa carta teria sido uma carta circular, que era para ter sido feita ou escrita para propósitos diferenciados, porque os manuscritos mais antigos não trazem a expressão carta para os Efésios, só trazem só carta de Paulo, mas não faz menção ao certo a quem se trata. É tanto que quando você lê o capítulo 1, ele chega a descrever essa parte, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então você tem a expressão os que estão em Éfeso e aqui o que ele faz uma outra atribuição, os que estão em Cristo Jesus. É claro que o propósito aqui inicial é de fato, o propósito real aqui é para os Efésios. Portanto, essa carta aqui, irmãos, que foi escrita pelo menos no ano 62 depois de Cristo e provavelmente Paulo estava em uma prisão domiciliar em Roma. E essa prisão que estava lá, ele então preocupado com a condição que os Efésios se encontravam, ele escreveu essa carta para encorajá-los, mas acima de tudo, para trazer-lhes uma consciência sobre esse verso para memorizar, que é o tema central. De acordo com o comentário bíblico adventista, esse aqui é o tema ou o propósito do qual Paulo escreveu a sua carta. E o texto do verso para memorizar nos diz assim: Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que são do céu como as que são da terra. Deixa eu explicar aqui esse verso para vocês rapidamente. O texto aqui, quando fala do ministério, o mistério de sua vontade de Deus, esse mistério aqui, irmãos, é o que estava oculto em relação à questão da revelação do que Cristo veio fazer. E Paulo, então, fala para eles sobre o propósito salvífico de Cristo. É aqui em Efésios que nós encontramos o texto, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Ele fala muito sobre salvação e sobre a obra de salvação, sobre graça, sobre fé, sobre a questão de que a salvação ele é realizada não por obras, mas de maneira que as obras nos testificam o nosso grau de conversão. E nesse outro ponto que ele fala assim, segundo o seu propósito, que ele nos apresentou em fazer convergir. Convergir quer dizer reunir, unificar, quer dizer fazer de fato um conjunto entre o que? Na dispensação da plenitude, ou seja, um determinado tempo, entre todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Então assim, vai ficar mais claro. O convergir de Paulo aqui é fazer uma unificação das coisas que estão no céu com as coisas que estão na terra. É claro, irmãos, que isso aqui só vai de fato ser manifesto ou será de fato realizado quando Cristo voltar. Mas esse é o propósito de Paulo. Deixar aqui muito claro que Cristo vai restituir todas as coisas. E ele vai de fato unificar aquilo que tinha de fato sido perdido no passado. O propósito de Paulo, então,
ao escrever essa carta aos Efésios, é trazer para os seus ouvintes o esclarecimento, a iluminação, na verdade o conteúdo do que era considerado como mistério, e ele nos faz entender que esse mistério foi revelado. E para Paulo, irmãos, a revelação do que ele escreve aos Efésios estava embasado no Antigo Testamento. Paulo tinha uma grande estima pelo Antigo Testamento. Ele não só examinava, mas ele fazia valer a sua carta, respaldando o que ali se encontrava. Então, para concluirmos aqui, o propósito de Paulo ao escrever a carta aos Efésios era para esclarecer a todos os povos a importância da salvação e do mistério que de Cristo foi revelado. A gente pode encontrar isso como fala de mistério da redenção. Então, assim, ou mistério do perdão também, algo que é de fato não muito esclarecido. Paulo vem trazer à luz aos Efésios sobre esse ponto tão importante. Que nós possamos fazer bom uso da lição desse trimestre. Que possamos fazer uso, estudar com propriedade cada dia dessa semana. Amanhã iremos estudar sobre Paulo, evangelista para Éfeso. E vamos entender um pouco mais sobre a obra de Paulo nesse ministério aí. Acredito eu que isso aqui está sendo falado no período onde Paulo se encontrava pessoalmente lá. Agora, aqui, como ele estava preso, a situação foi bem distante. Ele foi lá, conheceu o povo pessoalmente, passou as orientações, e então de longe tomou conhecimento de que alguma coisa estava sendo de fato comprometida ou corrompida. Então, Paulo escreve a sua carta. Façamos então bom uso, porque essa lição desse trimestre realmente nos traz muito conteúdo de conhecimento teológico e, acima de tudo, conhecimento espiritual que nos prepara e nos habilita para a volta de Cristo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pela importância que tem a lição de escola sabatina para cada um de nós. Que os Teus filhos possam estudar esse assunto e fazer valer, Pai, cada dia o estudar com propriedade o conteúdo da lição de escola sabatina, a fim de que eles possam se enriquecer da santa, boa e agradável palavra do Senhor. Dá-nos esta bênção, permanece conosco. E muito obrigado, Senhor, pela recuperação, pela melhora, pela condição que eu me encontro, a ponto de poder passar para os meus irmãos a lição de escola sabatina. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, uma feliz semana, fiquem todos na paz de Cristo e até amanhã, se Deus quiser.